separado. Quem leu um pouquinho daquele estudo que eu mandei, alguém chegou a ler? Aquilo lá mostra bem, mais ou menos, o que a gente está lendo, o que a gente está estudando. Coloque a Bíblia no teu coração se você achou. Fecha os olhos. Coloque a Bíblia no coração. Pai, fala no nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro. Capítulo 4. 4:1. É isso que eu falei? Não falei? O que eu falei? Não falei? Não tinha falado? Só falei Êxodo só. Neemias. 4:1. Então vamos lá. Podemos começar? Diz assim. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava zombando do povo de Israel, amém, pessoal? Vamos aqui resumir. Zombou. Quem são esses fracos judeus, né? Quem eles pensam que são? Eles sabem que vão fazer alguma coisa, mas já estava sendo construído o muro. Aí diz assim, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, Tobias falou, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou aí o Neemias fala assim, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, não tenha piedade deles, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Ou seja, Neemias desejou a destruição daqueles que perseguiram. Mas você não sabe de tudo que Tobias e Sambalate fizeram. Eles estavam desde o momento em que Neemias tomou uma atitude em zelar pelo seu povo, eles estavam tentando destruir a fé do povo de Israel. Mas na maioria das vezes era só com palavras. Só com palavras. Tem muita gente, irmãos, e o que eu vou falar talvez deixe você um pouco consternado, mas eu sei que você já sabe disso. Tem muitas pessoas que infelizmente não querem ver o teu bem. E digo mais, pastor, o senhor tem falado muito sobre isso, mas não é o que está acontecendo aqui? Sim ou não? Tobias e Sambalate eram de um povo que estavam enredado com o príncipe da Pérsia, né? o Artaxerxes que governava a Babilônia. Eles estavam ali em conluio, eles eram uma coalizão. Eles estavam juntos. Quando o Neemias era copeiro do rei, Neemias, apesar de ser descendente judeu, nasceu na Babilônia. Mas ele tinha um amor pelo seu povo. E quando ele estava como copeiro do rei, ninguém incomodava Neemias. Quando Neemias resolveu lutar pela sua causa, pela sua família, aí o diabo usou pessoas para se levantar. Quando eu estava no meio, como diz o Salmo 1, né? Quando eu estava no meio de tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Dos escarnecedores, ouvindo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho do pecador. Quando eu estava neste meio, o diabo não se incomodava comigo. Porque eu já fazia a vontade dele. O que ele fazia era, deixa que por si só se destruirá. É assim. Vez ou outra, né, ele fazia alguma coisa. Mas a preocupação do inimigo não é com aquele que está caído.
A preocupação do inimigo é com aquele que está de pé. Você está entendendo? Porque o que está caído, caído está. Não é? Porque aquele ditado, por que eu vou chutar gato morto? Não, deixa lá. Se ele tentar se levantar, a gente faz como faz com quem está levantando. Vamos tentar passar a rasteira e derrubar de novo. É isso que o inimigo estava fazendo através de Tobias e Sambalate na vida de Neemias e de Esdras. Por que não? Atrapalhava os dois. Porque com falácias, naquele tempo não tinha internet. Mas você falava na frente de um levava para o outro. O outro levava para o outro e caía nos ouvidos. Como diz aqui, caía nos ouvidos de Neemias. Não, eles vão se arrebentar. Não, porque se tentar, a gente vai destruir. E se eles conseguirem, vem uma raposinha e destrói tudo. Não, são os fracos. Eles são fracos. Olha, pastor. É isso que o inimigo quer que você pense. Que você é fraco. Que você não consegue. E quando Deus usa o pastor para falar para você, você vai vencer, Deus vai te abençoar, a vitória é tua, a vitória está nas tuas mãos, Deus é contigo e tal. Você pensa, deve ser para a pessoa do lado, porque para mim não é. Porque tudo na minha vida está errado. Eu estou aqui para buscar minha salvação e tal, eu estou aqui porque... Mas é para todo mundo, menos para mim. Quem sou eu para pensar em ser uma pessoa vitoriosa? É o pensamento de alguns. Quem sou eu? Eu um dia vou estar pregando no altar? Não, isso não é coisa para mim. Eu tenho vontade, mas não é para mim. Sendo que Deus está colocando no coração de que é para ela. Quem sou eu? Não, Deus está falando no meu coração. Deus fala para mim que eu vou ter uma casa boa, que eu vou prosperar. Eu vou glorificar o nome de Jesus através da minha vida. Mas não eu. Quem sou eu? É isso que o inimigo quer que você pense. O inimigo quer que você pense que você não tem como sair de onde você está. Então ele tem que tentar te travar no começo. Como ele fez através de Tobias e Sambalate na vida de Neemias. Então Neemias disse, Senhor, acaba com eles. Destrói a vida desses camaradas. Porque é esses poucos que amanhã vão formar um exército e vão nos destruir. Você está entendendo? Sim ou não? Como o Davi, quando matou o Golias, que o Golias caiu no chão com a pedrada na cabeça, o que o Davi fez? Você lembra? Ele se atirou em cima do gigante e fez o quê? Pegou a espada e arrancou a cabeça fora. Flap! Esse não tem mais jeito, acabou. Ele não volta mais. Só que a nossa luta hoje a nossa guerra não é contra o sangue nem a carne. Não é para você desejar a morte do teu vizinho. Pô, eu li essa palavra muito bacana. Aí você vai lá e ora, Senhor, mata, Senhor. Mata o infeliz do meu vizinho, que coloca aquele funk até as 2 da madrugada. Mata aquele infeliz que fez isso, que fez aquilo. Não é isso, irmão. Nós temos que orar para Deus abençoar eles. Deus disse, a mim pertence a vingança. Eu tenho que orar para que o inimigo que usa essas pessoas, desde os pormenores até aqueles mais altos que nos prejudicam ou tentam nos prejudicar, lá no alto da nossa alma, a gente pede para que Deus apenas afaste de nós o mal e que nós vamos conseguir a reconstrução da nossa vida. E aqueles que tentarem nos atrapalhar, inimigos espirituais, caiam por terra. Amém? Aí então diz assim, aí versículo 5, né? 6 já. Assim, edificamos o muro. E todo o muro se encerrou até a metade. Preste atenção no que eu vou falar agora. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você tem que trabalhar. Aquilo que Deus te pedir, aquilo que Deus colocar no teu coração, faça. Você tem que estar inclinado a fazer. O povo está... O que Neemias falava, o que Esdras falava, Neemias foi construtor. O Esdras foi espiritual.
O Neemias fez a parte física. O Esdras fez a construção espiritual. Aquilo que Deus falava através dele, o povo fazia. Tanto que em 52 dias reconstruíram o muro. O povo estava determinado. O povo estava na fé. O povo não deixava com que a dúvida poluísse o coração deles. Você não pode deixar com que a dúvida venha poluir o teu coração. Ou é ou não é, irmão. Amém? Ou eu vou ou não vou. Ou eu faço ou não faço. Você tem que decidir. Você decide o teu futuro. Se você fizer e colocar nas mãos de Deus, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Se você ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Deus está te falando, vai, porque vai dar certo. Não fica dando ouvidos para o diabo. Não deixa a dúvida poluir o teu coração. Porque uma vez que a dúvida polui o teu coração, você começa a cair. Você começa a regredir. Faça com fé. Faça com certeza. As lutas vêm para produzir perseverança, como falava o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1. Que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Diga glória a Deus. Aí continuamos assim. Versículo 7, né? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, as brechas, se começaram a tapar. Ou seja, o muro estava completo. Iraram-se sobremodo, todo aquele povo, todos aqueles povos que estavam unidos, né? E ligaram-se entre si, olha só, está escrito aqui, ó. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento, desviar o Israel do intento de se reconstruir. Porém, olha só, nós oramos ao nosso Deus. Ó, eles oraram primeiro, mas depois usaram o quê? E pusemos uma guarda contra eles. Eles oraram, olha só, pessoal, olha para mim. Eles oraram, preste atenção. Eles oraram e cruzaram os braços. Cruzaram os braços. Eles oraram e ficaram parados esperando cair a bênção do céu. Eles oraram e foram direto colocar os guardas, porque sabiam que eles iam atacar. Ué, mas não oraram a Deus? Eles oraram a Deus e tomaram atitude. Eles oraram a Deus e falaram, mas ó, a gente orou, mas vamos colocar um exército aqui. O muro ainda falta um pouco, ainda tem umas coisas para fazer. Então vamos colocar uma guarda. Vamos fazer um plano. Você tem que fazer plano na sua vida. Não é fazer por fazer. Não é buscar a Deus por buscar. Tem que ter um plano. Tem que ter uma tática. Você pode olhar, queridos. O próprio Senhor Jesus falou, quando um de vós for construir uma torre, vocês não vão lá, não calculam quanto de tijolo, quanto de cimento, o que precisa gastar, para que depois não sejam envergonhados, vindo a parar a obra pelo meio. Jesus falou isso. Tem que ter plano, irmãos. Amém? Tem que ter uma tática. Tem que ter uma meta. Tem que ter um sonho. E para realizar esse sonho, tem que fazer com que aquela tática venha funcionar certinho. Porque se você começa bem e desiste, vai tudo por água abaixo. É isso que o diabo quer. Eu tenho esse sonho. Meu irmão, Deus me deu um sonho, já falei isso, vou falar de novo. Deus me deu um sonho, que essa igreja vai lotar. Você sabe, né? Que vai ter mais de 1000 pessoas. E vai ter, muito mais. Vai ter se eu fizer alguma coisa. Porque Deus deu um sonho. Deus deu as armas. Deus me levantou. E Deus falou, é assim, agora tu faz assim, assim, assim. Se eu falar assim, tá bom, meu Deus, o Senhor me deu um sonho, então está realizado. Não, vai se realizar quando eu tomar atitude. Porque se eu ficar de braço cruzado, vai pro beleléu.
é culpa de Deus? Não, é culpa minha. Porque Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. É bíblico isso. A uns dá 5, a outros dá 2, a outros dá 1. Cada um conforme a sua capacidade. Se Deus te deu um sonho, é porque Ele vai realizar. Se Deus te deu no teu coração, mas quem sou eu? Você é aquele que Deus escolheu. Você foi escolhido. Senão Ele não te dá um sonho. Se Deus me deu esse sonho, é porque Ele me escolheu. E fale o que quiser, Satanás. Fale o que quiser, tu fica me lixando. Você acha que nós vamos vier para mim já? Estão falando que o sonho não vai longe. Vá para o quinto dos infernos. Porque eu vou. Agora, se eu cruzar os braços, eu não vou. Não é? Nós temos que ter o sonho e colocar o sonho em prática. Porque muitas das vezes você está bem, mas o inimigo vai usar alguém que não está para tentar te atrapalhar, para tentar puxar o teu tapete, para tentar te segurar. Aí eu não vou, mas tu também não vai. Manda para o inferno, não a pessoa, o demônio. Vai para o inferno, demônio. Você não vai me segurar. Eu vou vencer. E pronto, acabou. Essa fé que nós temos que ter. Essa fé, lembra lá que eu li a semana passada? O que o Neemias falou quando o camarada tentou segurar ele? Vamos lá para o meio. Não faz isso. Não começa a reconstrução dos muros. Vamos lá. Sabe onde é que a gente vai? Vamos lá para o meio do templo. Do templo? Vamos para o meio do templo, sendo que o templo estava corrompido. Vamos para o meio do templo e vamos fechar as portas, porque eles vão vir te matar de noite. O que o Neemias falou? Você lembra? O que ele disse? Meu Deus do céu, irmão. Homem como eu fugiria. Para aí, rapaz. Tá maluco? Você acha que homem como eu, mulher como eu, vou fugir? Vá pro inferno. Olha lá, cuidado. Vá pro inferno, rapaz. Quando eu digo rapaz, não é a pessoa, tá? Não estou dizendo para você falar para a pessoa, vá pro inferno, não. Tem que falar pro diabo, vá pro inferno. Vá pro quinto dos infernos, diabo desgraçado do inferno. Você não vai me parar. Então, olha só, vamos continuar para você entender. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Olha só, o Judá, que era uma das tribos, chegou e falou: está difícil, o pó é muito, está complicado, os trabalhadores estão cansados, os inimigos vão vir, eles vão aproveitar disso e vão nos destruir. O que eu falei para vocês um pouquinho antes? Tem que ter tática. Tem que ter plano, tem que ter estratégia, e tem que ter fé, e tem que ter ação. Olha só, versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, os que ainda estavam lá, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que entenda uma coisa, eu estava lendo isso aqui direitinho, eu tinha falado errado de outra vez. Todos os lugares vinham a nós. Na minha cabeça era que todos os lugares vinham lutar contra eles. Não, de todos os lugares vinham os judeus para ajudar. Porque também tem aqueles que querem te ajudar. De todos os lugares os judeus vinham, porque os judeus estavam espalhados, como até hoje estão, espalhados pela terra. Então os judeus vinham de todos os lugares para ajudar. Amém? Deus vai te honrar, Deus vai mandar coisas para que você tenha força para prosseguir. Aí continuando, fala assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas,
com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, de novo, mais uma vez, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Diga glória a Deus. Pelo que você luta? Qual é o motivo? Cada um tem o seu motivo. Uns já estão bem no casamento, mas estão mal financeiramente. Uns estão mal financeiramente, estão bem financeiramente e mal do casamento. Uns estão bem no casamento, estão bem financeiramente, mas têm problema de saúde. Outros estão, graças a Deus, se realizando aos poucos em cada setor da sua vida, mas tem que ainda terminar de construir um muro. Tem que reestruturar a vida. Tem que estar forte a ponto de dizer: pode vir, diabo. Pode vir que você vai ver. Pode vir quente, porque eu estou fervendo para te acabar. Para te arrebentar em nome de Jesus. Eu estou pronto. Você tem que pensar da seguinte forma: você está pronto para enfrentar o mal que vai vir contra você? Você está pronto mesmo se o mal se levantar, você se levantar mais alto do que ele? Se ele levantar a cabeça, você levanta a cabeça mais alto do que ele? Porque o que está em ti é maior do que o que está no mundo? Venha quem vier, irmão. Veja aquela palavra do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E essa era a fé do Neemias. Continuando. Para onde? 15, né? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, acabou com os planos deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Olha que importante isso aqui. E sucedeu que desde aquele dia, quando a gente soube que eles estavam para fazer alguma coisa, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos. Eu cuidava da segurança. E as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. Lembra que eu falei? Não sei como é que era naquele tempo, não estudei isso. Então, enquanto eu sei alguma coisa, mas não estudei a fundo. Enquanto um colocava, vamos lá, um tijolo, né, eu não sei como eles colocavam aquelas pedras. Mas enquanto eles encaixavam as pedras, outro ia colocando o material de ligamento. E o outro vinha trazendo terra, outro vinha trazendo areia, eu sei lá o que eles faziam. Mas eles vinham trabalhando. Mas enquanto eles estavam aqui fazendo, a outra mão estava a arma. A espada. Os que trabalhavam no muro tinham uma espada. Para matar quem viesse. Se viesse para cima, eles largariam a ferramenta e iriam com a espada para matar o inimigo. Qual é a tua espada hoje? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz qual são as nossas armas. As nossas armas são tanto as de defesa como as de ataque. Então tem o capacete, né? Tem a couraça da justiça, tem a sandália da preparação da pregação do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada que é o quê? A palavra de Deus. Está escrito em Efésios. A tua espada hoje é essa. A tua espada é a palavra, não a física também. Essa é a nossa espada. Mas vamos falar da espada espiritual. Quando você está armado, por isso que eu estou dando esse estudo para você. Demora um pouco, porque você sabe que além de cuidar da igreja, eu trabalho fora. Então, quando você tem mais conhecimento das coisas de Deus, da palavra, ninguém te enrola, ninguém te engana.
Se o estudo que eu te der, você pode ir lá pesquisar. É tudo, eu não pego o primeiro estudo que eu vejo na internet. Eu faço um estudo para ver qual que está certo. Eu pesquiso na Torá, pesquiso no Novo Testamento. Quem sabe o que é Torá? O que é a Torá, pessoal? O Antigo Testamento é a Torá. Então eu pesquiso no original, no hebraico, no original do grego. Então ali a gente vai entendendo os planos de Deus para a vida de cada um de nós. Amém, pessoal? E quando você está bem armado, presta atenção. Quando você está bem armado, o inimigo pode até vir, mas ele vai cair por terra, porque a tua arma sobressai sobre a arma dele. Aí vamos continuar aqui para acabar. Qual o versículo que eu parei? 18, né? E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos. E edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro. Tática, irmãos. Tática. Convicção. Tem que estar pronto para sempre estar entrando naquilo que Deus deu para você. Às vezes, você está em um caminho, Deus fala, agora muda um pouco para a direita. Aqui eles estavam no plano. Aí Deus falou para essa Neemias, agora você tem que dar um jeito de juntar esse povo. Esse povo está muito separado, está muito afastado. Olha só. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Diga glória a Deus. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Ou seja, enquanto uns trabalham, outros vigiam. Enquanto uns oram, outros vigiam. Enquanto você ora, você tem que vigiar também. A Bíblia diz, Jesus fala lá no Novo Testamento, vigiai e orai. Amém, pessoal? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje, eu tenho certeza que algumas pessoas não vieram porque não puderam. Mas também tiveram pessoas que não vieram porque não quiseram. Porque estava frio. A minha esposa falou no começo, eu falei de manhã, já falei várias vezes, meu camarada, minha irmã, meu irmão, se você e eu não conseguirmos vencer a chuva, o frio que a gente vê, você não está, ainda que estivesse numa pregação na chuva, nós temos que estar na fé, mas você não está numa pregação na chuva, você tem um lugar quentinho e gostoso para ouvir a palavra. Então, se eu não vencer o inimigo, se eu não vencer a chuva, que eu posso ver, se eu não vencer o frio, que eu posso me aquecer, como eu vencerei o inimigo que eu não vejo? Não vence. Não, mas é diferente. Não, se você não vence uma intempérie de tempo, você não vence o teu inimigo. Não vence. Se você, vou falar de mim, se eu me deixar levar pelo frio e ficar em casa, o inimigo é que eu não vou vencer. Olhe para que a sua vinda não se dê no inverno e nem no dia de sábado. Eu já expliquei isso para vocês. O sábado simboliza a religiosidade. O inverno simboliza as intempéries do tempo. Existem outras explicações também que eu poderia dar aqui, mas vai demorar muito. Então olhe para Deus, irmão. Se você estiver desanimado, é nesse dia que você tem que falar, é hoje, eu não quero, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou. Hoje de manhã estava 11 graus, a sensação térmica estava de 9. E eu não estava com vontade de vir. É sério, irmão, estou falando a verdade. O meu corpo não estava com vontade de vir. E as cobertas estavam me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Quase que eu digo para elas, eu vou correndo ao teu encontro, cobertor.
Deu vontade mesmo de abraçar o cobertor. Sério, sério. De abraçar o cobertorzinho e ficar. Mas tava muito bom. E agora minha esposa inventou de comprar um aquecedor, lascou. Então a vontade de ficar é grande. Mas qual é a vontade que eu tenho que dar ouvidos? A vontade do corpo ou a vontade do espírito? A vontade do espírito. Não, podia não vir de manhã, mas vinha à noite. Pior é que quando você quebra um plano que você tem com Deus, tudo começa a degringolar. Importante é que você esteja buscando a presença dele. Meu irmão, você não vê, você não tem noção, mas quando você toma uma atitude, está na Bíblia, eu vou ler para vocês outro dia. Quando você toma uma atitude, é uma guerra no plano espiritual que você não tem ideia. São anjos de Deus expulsando o mal ao teu redor. São os anjos de Deus expulsando aqueles demônios que a Bíblia diz que estão ao nosso redor, como um leão pronto a devorar a sua caça. O diabo está só esperando uma brecha para nos devorar, irmão. Olha para o pastor, olha aqui. Agora depende de você. E aí que entra aquela coisa. Eu estou na dependência de Deus. Tudo bem. A Bíblia diz, né? Devemos depender só de Deus. No sentido espiritual. Porque sem ele, espiritualmente, você não faz nada. Mas, fisicamente, a atitude é sua, irmão. É você quem decide se você vai ou se você não vai. É você que decide se você vai na igreja ou se você não vai na igreja. É você que decide se você vai continuar o plano que Deus te deu ou se você vai parar. É você que decide se você vai trabalhar ou não vai trabalhar. É você quem decide se você vai sair da cama ou não. Não é Deus que decide. Deus já está decidido. Se eu ficar fazendo a vontade do meu corpo, eu não vou a lugar nenhum. Você sabe disso. Quanto mais o tempo passa, né? Quanto mais o tempo passa, menos vontade de fazer as coisas que a gente tem. Fisicamente falando, é verdade. Isso é humano. Aí continuando, fala assim, ó. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Até para beber água, eles iam com as armas na mão. Até para beber uma água, eles iam vigiando o inimigo. Como aqueles do Gideão, ao qual Deus mandou descer ao rio. E que Deus falou, eu vou falar quem tu vai escolher. E desceram, 10 mil homens desceram no rio. E só 300 foram escolhidos por Deus. Sabe por quê? Porque os 300 que ficaram bebendo água, mas cuidando dos inimigos. Se não iam vir inimigos naquele momento, Deus viu, esses estão preparados. O resto se atirou na água. Foi beber água, o cara já colocava a cara na água, ficava tomando banho, nadando, fazendo como é que chama? Fazendo chafariz. Então, irmãos, há tempo para tudo. Há tempo de orar, há tempo de jejuar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de viver, há tempo de morrer. Há tempo para tudo. E no teu tempo de você fazer as coisas para Deus, não troque por mais nada. É isso, ou você vai ter os seus planos frustrados. Eu estou falando de algo que está escrito aqui. Está escrito aqui. Eu poderia te dar vários exemplos de pessoas da Bíblia que começaram a obra e desistiram no meio. Eu vou te dar esses exemplos. Mas a determinação, a atitude partem de nós. E se nós tomarmos atitude, pode ter certeza, tudo Deus já tem preparado. Pronto, a vitória é certa. Diga glória a Deus. A vitória é, e você vai ver no dia 10 de agosto, até o dia 10 de agosto, nós vamos ter muitas respostas aqui, muitos testemunhos. E vamos começar antes. Vai começar a ter testemunho antes. E eu quero que você já comece a colocar para Deus os teus planos.
Meu Deus, olha, eu quero sim, eu quero isso, Senhor. Vê se é isso que o Senhor quer. Começa a colocar diante de Deus os teus planos, as tuas metas. Começa a colocar diante de Deus o que você quer na obra, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira. Começa a agir para você entender que quando chegar no dia 10 de agosto, você vai saber o que Deus tem para ti. Diga glória a Deus. Quem compreendeu, curve a sua cabeça em nome de Jesus, por favor. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus.